Tá querendo conhecer Roterdã? Eu super recomendo. A gente passou um mês inteirinho por lá e voltou completamente apaixonado. E como eu já tinha prometido um vídeo sobre as melhores atrações de Roterdã por aqui, tá na hora de cumprir essa promessa. Vem comigo que eu vou te contar um pouquinho do que a gente aprendeu sobre a cidade e dar 9 sugestões de coisas que você pode ver e fazer em Roterdã num roteiro de um dia. Eu sou Marina Heimer e esse é o canal do Imagina na Viagem. Bom, eu acho que eu posso começar fazendo uma introduçãozinha rápida sobre Roterdã, só para situar quem ainda não conhece nada da cidade. Roterdã fica na Holanda do Sul e é a segunda maior cidade dos Países Baixos. Pera, se você tá perdido nos termos, Holanda, Países Baixos, o que é o quê? Eu recomendo que você assista um vídeo que eu já fiz sobre Holanda ou Países Baixos, o que é o certo, onde eu expliquei essa confusão para ninguém errar mais. Eu vou deixar um card aqui em cima e também um link na descrição desse vídeo. Mas voltando para Roterdã, a maior parte das pessoas conhece ou já ouviu falar sobre Roterdã por causa do porto, que é o maior da Europa e até alguns anos atrás era o mais movimentado do mundo. E diferentemente de várias outras cidades dos Países Baixos, Roterdã tem uma pegada mais moderna. É claro que você ainda vai ver por lá construções mais antiguinhas, mas nem perto do visual ali do Anel de Canais de Amsterdã, por exemplo, e isso tem uma razão. Durante a Segunda Guerra Mundial, em maio de 1940, ou seja, logo ali atrás, há 80 anos, Roterdã foi bombardeada pelos alemães e ficou quase completamente destruída. Foi inclusive depois desse bombardeio de Roterdã que os Países Baixos se renderam na guerra justamente porque eles tinham uma preocupação de que outras cidades do país também fossem atingidas como Roterdã foi. E aí que a cidade precisou se refazer mesmo, ser reconstruída quase que totalmente. Então sim, quando a gente está andando ali pelo centro e em alguns lugares, ainda dá para encontrar algumas construções que resistiram à guerra, mas não é a regra. No geral, a arquitetura é toda mais moderna, com algumas construções dos anos 60, 70, mas muita coisa já bem mais recente mesmo, dos anos 90 para cá. E a cidade segue se desenvolvendo até hoje, com prédios super modernos que ainda estão subindo no centro e tal. Essa misturinha entre o antigo, esses pedaços preservados da cidade, e o moderno, essa pluralidade, é o que eu acho que é mais interessante em Roterdã. É você estar caminhando no meio de construções com formas super vanguardistas e dar de cara com uma igreja do século XV, sabe? É isso, assim, é esse combinar, se complementar. Além disso, eu particularmente acho Roterdã uma cidade super gostosa para caminhar e linda. Então não, Roterdã não é só uma cidade portuária, e sim tem muita coisa legal para ver e fazer por lá. Nesse vídeo, eu vou te falar 9 dos atrativos de Roterdã que eu acho que são indispensáveis num roteiro de viagem. O mais legal é que são 9 coisas que você pode ver e fazer no mesmo dia. Aliás, essa é a ideia desse vídeo, trazer uma sugestão bem pensada de roteiro para um dia na cidade. Mas Marina, você ficou um mês em Roterdã e vai trazer uma sugestão para um dia só? Pois é, me doeu também. Mas é que o mais natural quando as pessoas visitam os Países Baixos é fazer base em Amsterdã, e aí geralmente quem vai a Roterdã costuma passar um dia só numa viagem de bate-volta saindo da capital. E eu quis trazer uma seleção que atendesse a essas pessoas. Mas é claro que se você tiver mais tempo, vale passar umas 2 ou 3 noites por lá. E aí, nesse caso, você pode ver essas atrações que eu vou listar aqui com mais calma, dando mais atenção para cada uma delas, ou pode também incluir outras atividades no seu roteiro. Aí lá no blog eu tenho um post mais completo que vai te atender bem se você tem mais tempo na cidade. Lá eu coloquei 20 sugestões de coisas que você pode fazer em Roterdã, tendo mais tempo. Então você pode começar por aqui, assistir esse vídeo até o final e depois passar lá para complementar a sua lista. Eu vou deixar o link para esse post na descrição do vídeo. Considerando que você vai chegar em Roterdã de trem, que é, na minha opinião, a forma mais fácil de se deslocar dentro dos Países Baixos, o ponto número 1 do seu roteiro vai ser a Estação Central de Roterdã. E ela já é um dos monumentos que eu considero imperdíveis por lá. A estação é super movimentada, com mais de 170 mil pessoas passando por lá todos os dias.
mas é engraçado que eu realmente não tive essa impressão quando a gente estava lá. É que a estação é tão organizada, ela é tão limpa, que nem parece que o fluxo de gente é tão grande assim. O prédio foi inaugurado em 2014, ele é super moderno e eu particularmente acho a cara de Roterdã, justamente porque ele também consegue fazer essa brincadeira com a questão do tradicional com o contemporâneo, preservando alguns elementos que eram da estação anterior à estação antiga. Lá dentro você vai encontrar algumas lojas, um supermercado pequeno e dentro da minha sugestão de roteiro pode ser uma boa ideia parar para comprar um lanche para um piquenique num lugar especial que eu vou te falar daqui a pouquinho. Se você está em dúvida sobre como se locomover nos Países Baixos, eu já falei sobre viagens de trem num vídeo aqui no canal. Eu vou deixar esse vídeo num card aqui em cima. E lá eu explico direitinho todos os detalhes sobre como a gente compra ticket, como são os trens, o que pode, o que não pode fazer. Então não deixa de dar uma passada por lá para assistir. Saindo da estação, eu recomendo que você faça uma caminhada um pouquinho mais longa até Delfshaven. São mais ou menos 3 km de distância que passam rapidinho e você vai conhecer um pedaço de Roterdã que está meio fora da maior parte dos roteiros turísticos convencionais, mas que eu considero um dos mais especiais e lindos da cidade. Delfshaven é um porto, uma das poucas áreas que resistiu bem aos bombardeios de 1940, parece assim uma outra cidade e dá uma ideia do que era originalmente Roterdã. As ruas estreitas de pedrinha, um moinho na beira da água, o único que a gente viu no centro da cidade. É bem legal mesmo, foi um dos lugares que a gente mais curtiu passear. Delfshaven também tem opções legais de restaurante, tem museu, tem uma cervejaria. Então se você tem mais tempo para dedicar a Roterdã, dá para dar bastante atenção para aquela área. Depois de ver Delfshaven, a minha sugestão é que você continue o seu passeio até a Euromast. São 20 minutinhos de caminhada e é super fácil de se encontrar. Até se você tiver sem GPS. A Euromast ela é a torre de observação de Roterdã, ela tem 185 metros de altura, então é só procurar no horizonte que você vai saber para onde ir. Se você não tem medo de altura, confia, vale a pena subir. A torre é a estrutura mais alta de todo o país e tem uma vista 360 graus da cidade. É bem bacana para ver o rio, para ver a Ponte Erasmo, vários prédios bem significativos de Roterdã e também para ver o próximo destino desse nosso roteiro, o Het Park. O Het Park é um parque todo arborizado, cheio de paz, no meio do agito da segunda maior cidade dos Países Baixos. É tipo um Central Park de Roterdã, só que bem menor. Ele fica colado na Euromast, então não tem desculpa para não caminhar por ali, até porque ele está no caminho até o nosso próximo ponto desse roteiro. Mas não faz dele só passagem não, vai por mim. Gasta um tempinho por ali, ele é todo arborizado, com lagos, pistas de caminhada e uns banquinhos onde você pode sentar para fazer aquele lanche que eu te disse para comprar lá na estação central, lembra? E se você é do tipo sofisticado ou sofisticada que não curte muito um lanchinho improvisado, tá tudo certo também. O Het Park tem um dos restaurantes mais renomados dos Países Baixos, com direito à estrela Michelin. Mas não esquece de fazer reserva com antecedência se você quiser incluir esse almoço mais badalado no seu roteiro, tá? Você vai ver que o parque fica bem no litoral, com uma rua separando o Parque do Cais. É por essa rua que você vai caminhar agora. É um passeio super gostoso caminhar beirando o rio. Durante o caminho, vale a pena andar com calma, principalmente quando você chegar no chamado Porto da Balsa. Você vai ter que contornar esse porto para continuar no mesmo caminho e ele é uma gracinha, um dos lugares que vale a pena parar para olhar com mais atenção. Ele é cheio de embarcações bem antigas e é um cantinho bem bonito e especial da cidade. Eu vou dar uma paradinha aqui para te fazer um convite. Se você ainda não está inscrito ou inscrita aqui no canal, aproveita para se inscrever agora e ativar as notificações também. Aqui no canal do Imagina, os vídeos são sempre semanais, sempre sobre viagens e tudo mais que tem a ver com elas. Então, se você gosta desse tema, eu acho que você vai gostar de acompanhar a gente por aqui e para mim também vai ser um prazer enorme te ver por aqui outras vezes. E se você estiver gostando do vídeo e das dicas, não esquece de deixar a sua curtida aqui embaixo. O próximo destino do roteiro é a Erasmusbrug, a Ponte Erasmus. E eu aqui vou dizer exatamente o que eu falei lá no post do blog, porque eu acho que eu arrasei nessa definição. Anota aí, se eu tivesse que definir a Ponte Erasmus com uma única frase, eu diria que ela é o símbolo máximo da arquitetura
de uma cidade que tem a arquitetura como símbolo máximo. É isso. Desde a metade dos anos 90, quando ela foi inaugurada, a ponte virou um dos maiores cartões postais de Roterdã e é fácil de entender o motivo. Além de linda, ela é super imponente. São 139 metros de altura, 800 metros de extensão com 40 cabos de aço fazendo a sustentação. E aí você tem algumas opções. Você pode fazer um cruzeiro pelo rio, pode sentar num dos banquinhos logo abaixo da ponte para curtir o visual, ou pode caminhar até o meio dela. A ponte tem mão dupla para os carros e uma via para pedestres do lado de cada pista, então dá para cruzar a pé. A gente fez isso e se você não tem medo de altura, eu recomendo fortemente que você faça também. Do meio da ponte você tem a vista do rio correndo lá embaixo e consegue também ter um panorama bem lindo da cidade. Venta bastante, ela dá uma balançadinha que você sente quando está lá no meio, dá um friozinho na barriga, mas é muito gostoso. O nosso próximo destino é o Old Haven, no Porto Velho. Assim como aquele outro porto que a gente já viu lá atrás, o Old Haven é cheio de embarcações bem antigas. Ali também está a White House, a Casa Branca. É um edifício baixinho, são só 43 metros de altura, mas acredite ou não, ele já foi o primeiro arranha-céu da Europa quando os prédios altos nem existiam por ali ainda. O Old Haven também é um lugar bem bacana para você colocar no seu roteiro caso você pretenda passar uma ou algumas noites em Roterdã. Ele é super bonitinho durante o dia, mas durante a noite fica ainda mais especial com mesas de restaurantes nas calçadas, lanternas presas em cordinhas no alto iluminando o rio, bem romântico mesmo. O Old Haven é coladinho no próximo e penúltimo ponto do nosso roteiro, as Casas Cubo. Você já deve ter visto fotos ou já deve ter ouvido falar sobre as Casas Cubo. Esse conjunto é uma das atrações mais famosas dos Países Baixos e fica em Roterdã. Mas elas não são só cenográficas ou feitas para turista ver, não. As casas, nesse formato bem peculiar que você está vendo, são de verdade. A maior parte dos cubos tem apartamentos que são habitados normalmente, mas também tem loja, cafeteria e até um hostel dentro dos cubos. E também tem o Museu da Casa Cubo. O museu é pequenininho e a visita é bem rápida. Basicamente, ele nada mais é do que um apartamento mobiliado, aberto à visitação, com algumas informações e também curiosidades sobre o projeto. Eu achei bem curioso poder ver como é uma Casa Cubo por dentro, como se vive ali. E como o ingresso é super barato, custava 3 euros quando a gente visitou, eu acho que compensa. É uma daquelas experiências inusitadas que valem a pena, sabe? E aí, a essa altura, você já deve ter andado pra caramba, deve estar querendo descansar as pernas, já deve estar batendo de novo aquela fome, e a gente vai pro último ponto imperdível de Roterdã para finalizar esse dia de bate-volta com chave de ouro. A última atração desse nosso roteiro é o Market Hall, o Mercado Municipal de Roterdã. Bom, primeiro eu preciso começar te contando que eu não sou a maior fã de mercados municipais, não. Eu já visitei alguns, já gostei de alguns, mas sempre me dá aquela sensação de ser tudo muito espremido, muita gente circulando, muita bagunça, e em alguns casos até uma impressão de pouca higiene mesmo. E aí junta isso com comida, eu não fico muito animada não. Mas o Market Hall é diferente, ele é o mercado mais legal que eu já conheci, ele é bem organizado, super limpo, a arquitetura é chocante, uma coisa que quando a gente vê pela primeira vez, fica muito impressionado mesmo, porque é inusitado e super imponente. Ele tem formato de ferradura, e além de ser bem grande, o pé direito é bem alto, então dá essa sensação de amplitude mesmo, de mais espaço, de não ser tão cheio e tumultuado. Uma outra coisa que me faz amar o Market Hall é a variedade. São mais de 120 opções de estandes, restaurantes e lojas com comidas assim do mundo inteiro. E aí vai desde os croquetes holandeses, óbvio, as panquecas, que também são típicas de lá, crepes turcos, pastéis de nata portugueses, e até o nosso pão de queijo com açaí. Então é um lugar ótimo para sentar com calma, tomar uma cerveja, passear pelos estandes degustando os vários quitutes de diferentes lugares do mundo e terminar o passeio por Roterdã. E uma outra questão importante sobre o Market Hall é que ele tem um baita estacionamento no subsolo. Então, se por qualquer razão você resolver fazer esse passeio de carro, essa pode ser uma boa opção para estacionar e aí você pode começar e terminar o seu passeio por lá. Bom, eu vou ficando por aqui. Todos os lugares que eu citei aqui no vídeo vão ficar anotadinhos na descrição aqui embaixo. E eu vou deixar também um link para o mapa que tem todos esses lugares pinados para facilitar o seu planejamento. Se você quiser continuar viajando pelos Países Baixos,
Eu vou deixar aqui no alto um link para a playlist específica com todos os vídeos que a gente já fez sobre esse país. Tem planejamento de viagem, dicas sobre trem, quanto custou passar um mês inteirinho lá e uma série com sugestões de outras cidades que você também pode conhecer além de Amsterdã. É óbvio que Roterdã tá por lá, mas tem várias outras cidades que também valem a visita. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você tenha ficado com uma baita inspiração para o seu roteiro e que a sua viagem por Roterdã seja incrível. Antes de ir embora, se você gostou do vídeo e das dicas, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima!